Olá, aqui estamos nós novamente, Andréia Menescal, da Mala de Herança em Munique, com Juliane de Oliveira Rützer, da Mala de Herança em Tirol, que está completando 5 anos e estamos comemorando com vários vídeos que a Juliane tem feito e nós estamos fazendo essa série de vídeos sobre a Mala de Herança antes, durante e depois. E hoje nós vamos falar sobre o ensino oficial da língua portuguesa dentro da Áustria, nas escolas da Áustria, né? Juliane, já falamos como era antes, depois a criação da mala e o processo que levou você também a abrir um espaço dentro das escolas para o ensino da língua portuguesa, como língua de herança, né? Fala para a gente como foi esse processo, como é que você foi buscar essa aprovação da língua, né? Você falou que já existe uma lei desde 1970 sobre o apoio às línguas de herança na Áustria. Depois queria que você deixasse essa referência também para a gente deixar para os nossos ouvintes, para eles saberem, pesquisarem o que está escrito dentro dessa lei. E como é que foi essa aprovação e o apoio das famílias? Como é que você buscou isso? Obrigada. Obrigada, querida. Então, antes de iniciar a mala, quando eu pesquisava para o meu trabalho de mestrado, foi que eu me deparei pela primeira vez com essa lei e, inclusive, visitei várias aulas em outras línguas para conhecer o sistema, conversar com os professores que estavam atuando. E aquilo que eu falava no outro vídeo, a Áustria tem uma oferta de mais de 30 línguas diferentes no programa de fomento de línguas de herança. Uhum. E na época o português só era oferecido em Viena. Então, como eu mencionava nos outros vídeos, Andréia, eu sempre parti dessa perspectiva holística, né? Nós precisamos, digamos assim, o meu motto é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança multilingüe. Então, os pais precisam fazer o papel deles, a comunidade precisa fazer o seu papel e o sistema de educação também. E na Áustria, o que eu vi, assim, que existia essa lei, que é uma lei, ao meu ver, ainda bastante progressista em comparação com outros países europeus, mas que a nossa comunidade não estava usufruindo, e ao investigar o porquê, né, desse fato, eu descubro que 90% dos casos as famílias não estavam cientes sobre essa lei, sobre o direito que as crianças tinham de usufruir dessa lei, e elas nunca foram informadas por quem elas deveriam ser informadas, que é, no caso, o sistema, as escolas, os diretores e os professores. Isso quer dizer, os pais deveriam ter recebido das escolas uma carta falando sobre essa possibilidade. Não. O processo deve acontecer na matrícula da criança. A direção da escola deve questionar a família se falam outras línguas além do alemão. E ao responder que sim, seria o papel da escola entregar esse formulário de matrícula, e a família pode optar ou não por se matricular. Só que muitas vezes, já nesse primeiro contato, muitas vezes acontece esse tipo de informação, muitas vezes a direção passa essa informação para os pais, mas o que a gente percebe, o que tem se percebido assim, através de várias investigações, é que muitas famílias não comentam por vergonha, por medo da criança sofrer alguma represália, enfim. Mas também, na grande maioria dos casos, a escola nem pergunta, nem faz o papel que deveria fazer. Então, essa informação, o fato é que essa informação não estava chegando à comunidade, nem a comunidade brasileira, nem a comunidade portuguesa aqui no Tirol. E desde a formação da mala, se tinha isso como objetivo em mente. A mala é uma parte desse tripé, ela é uma parte dessa pirâmide, e ela é uma parte importantíssima, não só pelas nossas atividades, pelo programa, pela oferta em si, pela metodologia,
mas a gente via que era necessário também ter uma educação formal, e já que existia esse benefício, a Mala assumiu o papel realmente de comunidade, de entrar em diálogo com as autoridades. Então, nós tínhamos um papel duplo. Por um lado, informar as famílias, né? Fazer esse trabalho também de convencimento, porque muitas famílias não estavam convencidas da importância, da necessidade desse programa. E, por outro lado, fazer o diálogo com as autoridades no sentido de comprovar que tínhamos os números suficientes para, pelo menos, iniciar uma turma, e que havia demanda, havia necessidade, havia interesse na nossa comunidade. E esse processo de diálogo da Mala com a comunidade, da Mala com as autoridades, é um processo que dura pelo menos 2 anos, Andréia. A gente começou o diálogo com as autoridades ao mesmo tempo que começamos a Mala, e até a gente receber a confirmação que sim, poderíamos começar, durou realmente 2 anos, né? Então, assim, foram tempos de muitos diálogos, de cartas, de e-mails, de assinaturas, até a gente conseguir o benefício de iniciar com a primeira turma, que foi o caso em 2017. Imagina você, né, que vocês têm uma lei já, né, que já beneficia, digamos assim, esse tipo de iniciativa. E você ter 2 anos, precisar de 2 anos para realizar isso, realmente é preciso muita perseverança, né, muita paciência e continuidade desse processo para que não se desista no meio, justamente, né, e se perca essa possibilidade, né? Com certeza. Então, E são vários fatores, né, André? A gente precisa do conhecimento das leis, a gente precisa ter o conhecimento das leis, a gente precisa dialogar com a comunidade, a gente precisa fazer esse trabalho de esclarecimento, de informação e de convencimento também, porque algumas famílias simplesmente nesse momento não viam o valor e a importância. E, por outro lado, também todos os fatores dentro do sistema de educação, né? Ter verba para isso, ter uma escola disponível para receber, porque se junta crianças de várias escolas, numa escola normalmente central. Então, são vários fatores que influenciam esse processo. Eu sinto assim, ó, que por parte das iniciativas, a gente precisa estar muito bem equipada no sentido de ter a informação, de estar bem capacitada a dialogar e ter essa perseverança e essa vontade, né, de continuar nesse diálogo. E essa busca das escolas foi da sua parte ou foi, digamos, indicação dos órgãos públicos? Não. Houve, digamos assim, uma disponibilidade também das escolas, ou você chegou a bater na porta de algumas que disseram não, aqui a gente não quer, alguma coisa nesse sentido? Andréia, como o português era uma língua que recém estava se inserindo, né, no programa das línguas de herança do governo austríaco, aquilo que eu falava, para se formar uma turma, nós ainda temos que trazer crianças de diversas escolas. E quem escolhe a escola que vai receber, independente da língua, é a Secretaria de Educação. E o critério de escolha normalmente é assim, ó, se possível, uma escola que tenha alunos matriculados no programa, né? Que seja uma escola central, que seja acessível com transporte público, porque a gente deve considerar que alguns dos nossos alunos, eles vêm de outras cidades, eles vêm de outros... Eu tenho crianças que viajam 45 minutos para chegar a essas aulas. Então, a Secretaria de Educação considera todos esses fatores e procura achar um denominador comum. Uma escola que seja central, que seja acessível com transporte público,
que tenha alunos matriculados no programa dessa língua específica e, obviamente, que haja por parte da direção uma determinada abertura, né, para receber mais uma língua no programas de línguas que a escola oferece no momento. Para você ter uma ideia, nós iniciamos o ano passado no ginásio, ou retrasado no ginásio, e a escola que foi escolhida, ela é de fácil acesso e tudo mais, mas nós tínhamos uma escola que era um pouquinho mais central e na qual nós tínhamos 6 alunos matriculados. E essa escola, nesse momento, não quis nos receber porque já estava assim super lotada de ofertas de outras línguas, né? Então, nós, como professores, a gente pode depositar nossos desejos, nossas necessidades, mas a decisão final, quem toma, realmente são os órgãos públicos encarregados da educação. Existe uma escolha dos professores, né? A qualidade, você precisa preencher determinados pré-requisitos para ser um professor de língua de herança. Você podia falar sobre isso e se existe também no âmbito público uma oferta de troca entre esses professores ou se existe algum tipo de formação também ou informação para eles nessas aulas ou para que eles interajam com as famílias. Vocês têm algum contato também com outros professores de língua de herança em outras línguas? Certo. Sim, as exigências são bastante altas aqui em relação à contratação dos professores. A gente precisa ter pelo menos um bacharelado, ou em letras ou em pedagogia. Para quem vai atuar no ginásio, por exemplo, precisa formação em letras, não basta só pedagogia. Nós precisamos apresentar um certificado de proficiência em alemão, e muitas vezes a contratação falha, né? E temos professores que talvez tenham as qualificações necessárias, mas eles falham no quesito do alemão. E o Estado exige um alto nível de alemão, porque justamente a gente tem que estar apta a dialogar com o sistema, com os professores, com a escola, com a secretaria. Tem muita logística que envolve essas aulas, que fica a cargo do professor. Então, se a gente não tem um alto nível de alemão, nós não temos condições, né, de exercer essa função. Sobre contato com outras línguas, aqui existe no Tirol o que eles chamam de Academia de Pedagogia, que é um órgão, isso tem em todos os estados austríacos, que é um órgão responsável na formação continuada de professores. Então, primeiro você vai à universidade, faz a formação na universidade, e durante a carreira, durante o professorado, nós somos obrigados, por lei, a nos atualizar, a continuar nos educando. E esse órgão também é responsável pela formação continuada dos professores de língua de herança. Nós temos uma conferência anual, e aí sim encontramos com todos os professores. E esse ano eu tive a alegria de ser convidada pela Academia de Pedagogia aqui do Tirol para trabalhar no programa de formação continuada de professores de língua de herança, justamente que essa é uma coisa que a gente pode falar depois, porque eles reconheceram o valor e a eficácia do projeto Mala de Herança dentro das escolas, e existe o desejo, o objetivo de expandir isso para outras línguas. Então, a partir desse ano, eu entrei no programa da Academia de Professores, e sim, há muita interação, há muito diálogo, que ainda não há para o português aqui. São cursos de formações específicas para o português, como há para línguas mais significativas no sentido de números de alunos, como turco, como russo. Ainda não temos isso, mas a gente faz isso de iniciativa própria, como eu falei no outro vídeo, com as minhas colegas nos outros estados. A gente tem uma relação muito próxima de troca, né, profissional, de apoio, de orientação mútua.
E eu sou muito grata a essa colaboração com as minhas colegas, porque ela é muito rica e ela ajuda muito nos momentos difíceis. Você vai lá correr, não, me ajuda. Chorar as pitangas. Eu já aspiro também, né? Você hoje está com quantos alunos e esses alunos são de que idade e existem também de outras nacionalidades lusófonas? De países que falam a língua portuguesa também? Então, Andréia, nós começamos há 3 anos atrás com uma turminha de 15 alunos na época e hoje nós temos 4 turmas com 54 alunos matriculados. Uau, formidável. Sim, nós temos alunos portugueses, ainda não tivemos a honra de receber de outros países lusófonos, além do Brasil e Portugal, mas pelo menos, né, representantes desses 2 países sim temos. As idades nós temos alunos de 6 até o final da escolaridade, que é por volta de 19, 20 anos. E uma das peculiaridades desse programa, e também talvez uma das grandes dificuldades, é justamente por ainda, apesar de que teríamos muitíssimos alunos aqui no Tirol, se as famílias matriculassem essas crianças, mas no momento nós não temos número suficiente de alunos matriculados para organizá-los por faixa etária ou por nível. Então, no geral, essas turmas são extremamente heterogêneas, né? Eu tenho, por exemplo, na quarta-feira, eu tenho uma criança com 6 anos no processo de alfabetização e eu tenho uma adolescente de 15 anos na mesma sala. E isso tem é um desafio de todos, né? Demais. É um desafio de todos os professores de português como língua de herança, né? É um malabarismo que poderia ser resolvido de melhor forma se a gente tivesse mais crianças, se a gente tivesse mais turmas, se tivesse a possibilidade de separá-los, distribuí-las de outras formas. Eu devo confessar também que vem melhorando. Eu percebo que de ano a ano, quanto mais turmas a gente tem, melhor é a flexibilidade ou a possibilidade de a gente, né, logisticamente organizar essas turmas de outra forma. Mas mesmo assim, a heterogeneidade segue sendo uma característica marcante dessas aulas e também uma característica extremamente desafiadora. E aí é que entra a mala de herança. Aí que entra a mala de herança. Digamos assim, como é que foi essa entrada da mala de herança dentro dessas suas aulas, dentro das aulas de português como língua de herança na escola, e esse uso da mala de herança para, digamos, ajudar no trabalho com essa heterogeneidade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Andréia, no meu primeiro ano atuando nas escolas, eu sabia que eu iria me deparar com a heterogeneidade, mas eu não esperava algo tão extremo, né? Não só na questão da idade, porque a idade é uma coisa que a gente consegue contornar tendo a metodologia certa. Mas o nosso grande desafio são realmente os diferentes níveis linguísticos, né? De ter criança que fala muito bem, mas não escreve, de ter criança que não fala, que mal entende, ter criança que não entende nem fala. Então, é muito desafiador, extremamente desafiador. E para mim é muito importante, Andréia, que as famílias tenham plena consciência de que esse programa ele é maravilhoso, mas ele não é perfeito. É excelente que as crianças tenham essa possibilidade, né? Se a gente pensa em países vizinhos, na grande maioria dos países as famílias têm que pagar e pagar muito para ter seus filhos ter esse tipo de atividade, e aqui não, é gratuito, mas não é perfeito, não é perfeito e jamais será perfeito. E é muito importante que as famílias estejam conscientes que esse trabalho que a gente tenta fazer dentro da sala de aula, ele precisa ter continuidade em casa, né? Ele precisa Na verdade,
não é a questão de ser perfeito ou não, né? Ele não é completo em si, né? Não, não. Aí vem o seu tripé, a sua pirâmide, justamente desses outros, né? Quer dizer, não adianta ter algo na escola ali se não tem as outras pontas, né? Exatamente, Então, exatamente. realmente é que os pais precisam entender que não é a salvação, né, do português como língua de Não. herança, É um essas apoio. aulas não são a É. salvação, né? Não é perfeito nesse sentido, mas é que ele só se completa se, diz aí, Se os pais fazem o trabalho em casa. justamente, se Com os pais certeza. fizerem esse trabalho em casa, É. né? E E como é que a mala ajuda nesse processo? Como é que você primeiro, o introduz primeiro isso? passo foi, Andréia, que eu descobri para mim, eu tive que elaborar uma nova forma de trabalho para a sala de aula. Eu venho do ensino de línguas estrangeiras e Uhum, quando eu ensino línguas estrangeiras, eu normalmente tenho uma turma de alunos que, né, todos os alunos representam mais ou menos as mesmas características e têm as mesmas necessidades. Já no uhum. português como língua de herança é outro universo Totalmente diverso. a gente tem que se reinventar. Então eu tive que reinventar a minha forma de trabalho e eu enxerguei, Andréia, nas histórias uma forma de trabalhar com vários níveis ao mesmo tempo. Então nós estamos trabalhando com a mesma história, eu conto essa história, reconto essa história, as crianças recontam comigo. E aí não importa se é uma criança de 6 anos ou se é um adolescente de 15 anos, né? O input é o Uhum, mesmo. uhum. O que vai ser diferente serão as atividades que eu vou dar baseados nessa leitura. Então, com crianças pequenas, a gente vai focar mais né, na construção do vocabulário, na expansão do vocabulário. Eles vão começar a ler as primeiras palavras, a escrever as primeiras palavras, e gradualmente a gente vai aumentando o grau de dificuldade até chegar na interpretação do texto e na produção textual. Uhum. Então, assim, ó, ter a literatura como instrumento de trabalho, no caso de ambientes muito extremos, né, em termos de heterogeneidade, para mim tem sido genial. Tem sido genial. Realmente eu trabalho assim de forma temática, escolho um tema, eu procuro um livro e trabalho com aquele livro 3, 4 semanas. Claro que eu tento trazer, né, músicas que combinem ou poemas que combinem com aquela história, mas em geral o principal instrumento é o livro de literatura. Agora, você não faz uma interpretação de texto nem nada disso, né, Ju? Não, Porque não no eu primeiro vejo em momento. Não no primeiro alguns. momento. Não no Aham, primeiro momento. ok. No primeiro momento é muito contar a história, ler a história com as crianças. A gente sempre tem uma roda de leitura, Uhum. ou no final, ou no meio da aula, dependendo de onde a gente está com o programa. E a partir dessa leitura, eu vou desenvolvendo habilidades com eles, né? Eu vou trabalhando a Claro. habilidade Uhum. auditiva, comunicativa, etc. E a interpretação de texto, ela não é aquela clássica, no sentido, né, de ir lá responder perguntinha assim, não, de forma alguma. Ainda bem, viu? Porque realmente eu vejo isso no ensino do português que os meus filhos têm, a coisa mais. Quer dizer, se a professora se apega ao livro, é aquilo, é o texto, a história, a interpretação, é esse, aquilo, e não sai daquilo, é uma coisa monótona, né? Linear, que as crianças realmente não têm interesse nenhum mais, Uhum, né? uhum, uhum. Essa diversidade de você trazer, você traz pandeiro para a sala de aula, né? Você traz uma música, uma coisa diferente. Então, você trabalha essa leitura, esse texto de uma maneira muito mais diversificada e criativa do que simplesmente, né, a interpretação, vão Não, preencher a não. ficha e Até tudo porque as mais. crianças pequenas, Andréas, elas nem teriam condições de trabalhar com uma interpretação Eu clássica. falei isso. O meu interesse no principal ali dentro do ambiente de sala de aula é expô-las à história, a um vocabulário novo, a uma situação nova.
e a partir daí ir expandindo para N coisas. Eu canto muito com as crianças, eu ensino poesia, eu ensino as crianças a recitarem poesias, e sempre tem a ver, de alguma forma, com a temática que a gente está trabalhando dentro da história. Além disso, as crianças levam, uma vez por semana, um livrinho para casa, e aí sim eles têm uma ficha de leitura, onde eles preenchem coisas muito básicas em relação à história, tipo o nome do autor. Eu gosto muito, para mim é bem importante, Andréia, isso é uma coisa que eu trago da Mala e trago de ti também, essa coisa de valorizar quem fez o livro, quem é esse autor, quem foi o ilustrador, né? É preciso isso, é preciso que a criança entenda que aquilo ali não é um monte de papel junto e que quem produziu aquilo produziu com um trabalho enorme, com um amor enorme, com um empenho enorme, né? Valorizar este trabalho, valorizar isso daí, Ju, também é a questão, quando a gente recebe um escritor e um ilustrador, nós estamos valorizando demais o trabalho deles. Sim, nesse sentido, quando nós já fizemos esse trabalho com as crianças, de realmente falar, olha, vocês têm que saber quem foi o autor, o ilustrador, conforme for o tradutor também, entendeu? Porque também é um trabalho muito importante para que nós possamos ter acesso a inúmeros livros de outras línguas na nossa língua, né? Então, acho fundamental que você também faça esse trabalho, que as crianças conheçam e reconheçam isso. É muito legal, porque com o passar do tempo, eles passam a identificar os autores e passam a identificar os ilustradores. Tanto é que, por exemplo, eu trabalhei, durante um tempo, eu trabalhei um livro da Eva Fornari, que se chama Felpo Silva, e é um livro, assim, muito divertido. E é muito engraçado, porque quando uma coisa me diverte, eu tenho ataques de riso e chego a chorar. Então, as crianças acham isso o máximo. Contagia. Ele sempre diz, conta aquele livro que você chora rindo. Então, e trabalha diversos gêneros textuais. E como é um livro assim que marcou, né, a vida da criança e enfim, deixou uma impressão assim positiva, divertida, ele já reconhece essa autora, né? E eles pedem coisas dessa autora. Dela. Porque já viram que é algo sempre divertido nesse sentido. E ela tem umas histórias muito engraçadas, umas ilustrações muito loucas, muito fora do comum. E aí, o último livro que eu comprei dela, ele não era tão legal, ele não era tão divertido. E tu sente na hora a resposta das crianças, sabe? Olha só. Né? Então, mas isso também é legal, porque você está construindo, de uma certa maneira, um poder de crítica, né, a um texto literário, né? Que não é assim, vem desse autor, é sempre tudo ótimo, beleza. entendeu? Eu já tenho visto isso inúmeras vezes, realmente, que o autor escreve algumas coisas boas e às vezes não escreve, entendeu? Então, isso é importantíssimo a gente passar para as crianças essa possibilidade de também ver com olhos críticos, né? E não dizer assim, não, se é dele, tem que ser bom, né? Ou então, não, eu é que não estou aceitando direito, mas deve ser bom, né? Então, não é isso. Realmente, tem escritores que escrevem coisas boas e depois não escrevem tanto, ou que não preenchem, digamos, o papel que a gente precisa ou que a gente necessita. Naquele momento, né? Naquele momento para o texto literário. Né? Eu queria só fazer uma citaçãozinha que eu estou lendo A Vaca Voadora para os meus filhos. E é um livro incrível, quer dizer, eu já li isso quando era adolescente e eu tô rindo aqui adoidado com eles, a gente ri realmente demais, porque são expressões assim incríveis que trazem para a gente esse momento, sabe, de diversão e de descobrir o jogo de palavras que esse escritor faz. Eu li, depois vou pedir para o Frederico trazer. Mas é impressionante esse jogo de palavras, as crianças que nascem aqui, elas precisam aprender isso também. Né? Com certeza, com certeza. A descobrir aquela história de você realmente trazer expressões idiomáticas que não significam aquilo ali que está
realmente escrito se você traduzir, né? É um outro Exato, sentido. Então, exato. e isso o livro traz também, né? A gente Muito, buscando, muito, textos muito. trazem isso, né? Muito. E então é isso, Andréia. O objetivo, né, de ter a mala de herança dentro da escola é justamente isso. Eu encontrei dentro da literatura uma forma de lidar com essa heterogeneidade, de suavizá-la, e tem efeito. Eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado sobre isso. Formidável. E eu espero poder demonstrar os efeitos que isso tem, eles são notáveis. E a outra motivação é justamente passar um instrumento para os pais poderem continuar em casa com esse diálogo, com a exposição de situações diferentes, ajudando a criança a ampliar seu vocabulário. E tem sido assim, na grande maioria dos casos tem sido fantástico. O que mais me interessa, Andréia, também não é só a questão de que eles estão mantendo o português, que eles estão melhorando, né, suas competências em português, mas me interessa muito o desempenho escolar deles no geral. E eu percebo que as crianças que passam por nós, eu digo mala, e passam pelo sistema de educação, há uma melhoria no geral, de modo geral, no desempenho escolar. Nossas crianças agora, vocês sabem que aqui na Áustria essa questão de ginásio, Mittelschule é impressionante, é muito forte, é terrível. Mas os nossos alunos estão conseguindo conquistar espaço nos ginásios e também muitos deles nos melhores ginásios da cidade. E eu ouso dizer... É importantíssimo você falar isso, muito legal isso. E eu ouso dizer que muito desse desempenho tem a ver com o fato de que a gente está fortalecendo a língua de herança, que a gente está fortalecendo a competência leitora, que a gente está fortalecendo a competência crítica, que a gente está fortalecendo a expressão deles em geral, tanto a expressão oral quanto escrita. E um fator muito importante que a gente esquece muito nesse universo de língua de herança é que é a questão da autoestima da criança. Ter a língua dentro de um espaço público, essa legitimidade que está sendo dada à língua, às origens da criança, isso faz algo com a autoestima do aluno que a gente realmente precisa estudar e focar, mas é algo que não deve ser negligenciado e que com certeza tem efeitos na performance do aluno em geral. Nas outras isso sem sombra de dúvida, né, Ju? Isso realmente é algo tão profundo que você mostrou justamente. Tem um efeito impressionante na autoestima, no desempenho da criança nas outras línguas ou na escola em si, né? Isso a gente tem buscado reconhecer, mostrar para os pais, na verdade, né? E isso era importante que os pais realmente tivessem, digamos, a coragem, né? Ou apostassem nesse ensino da língua de herança dentro da escola, para que eles vissem que os seus filhos, ao invés de perderem tempo de estar trabalhando com o trabalho, o material formal, digamos, da escola, né? Eles estão ganhando, e eles estão ganhando muito mais do que só o vocabulário na língua, eles estão ganhando uma proficiência que vai ajudá-los em outras línguas, na língua do país, né? Dentro da escola, e em outras línguas também, né? Acho que isso... Seguramente. E esse jovem, essa criança fortalecida na sua língua, na sua autoestima através do ensino da língua, ele provoca também um reconhecimento da escola dessa sua diversidade, né? A gente passa a valorizar mais ainda, né? A gente está vendo muito isso, Andréia. Quando eu comecei a minha pesquisa de mestrado há 6 anos atrás, constantemente saíam notícias do jornal de uma cidade aqui próxima, onde hoje nós temos uma turma, notícias muito negativas, muito pesadas sobre proibição de uso de língua tal no ambiente escolar,
na pausa, coisas bem a nível político, né? Decretos vindos da prefeitura, enfim, uma série de infrações, uma questão muito polêmica. E eu discuti isso na minha tese na época. Hoje, nós temos uma turma dentro dessa escola, dessa cidade, e caímos numa escola com um diretor que, gente, ele é um sol, Andréia. Eu conheci ele pela primeira vez na conferência que houve com os professores de língua de herança o ano passado, e eu nunca fui tão bem recebida, tão acolhida dentro de um ambiente escolar como eu fui por esse senhor, sabe? Ele realmente vive, celebra a diversidade, estava feliz da vida de ter mais uma língua dentro do espaço da escola. O que a gente está percebendo aqui também é um vento muito bom de mudança no momento, que nos deixa assim extremamente feliz. No sentido assim, de realmente dar espaço para essas línguas na escola. Antigamente a gente tinha que brigar por esse espaço, por mais que somos legitimamente contratados pelo Estado, somos professores oficiais, com direitos e deveres como qualquer um, nós não tínhamos de fato espaço físico. Nós usávamos a sala que estava disponível, deixava a nossa sacolinha no cantinho, pedindo desculpas caso, né, atrapalhasse alguém. Não podia alguém. pregar nada na parede ou coisa assim, né? E hoje, nessas escolas que eu tenho meu espaço, eu deixo meu material lá, as malas com os livros, as paredes estão cheias de cartazes confeccionados pelas crianças. Então, assim, a postura tem mudado muito nesses últimos anos. E isso me deixa muito feliz e muito esperançosa no sentido de que isso motive as famílias. Como eu falava, nós temos aqui, as estatísticas mostram que nós teríamos alunos suficiente para termos 10 turmas de português como língua de herança. Nós temos muitos alunos que seriam candidatos, né? Mas onde é que andam esses alunos? Por que as famílias não se interessam, não matriculam? Então, a minha esperança é que esse vento de mudança motive essas famílias também a elas mesmas demonstrarem esse reconhecimento e esse apreço, sabe? Porque não basta o Estado agir nesse sentido se por parte da família não há um interesse, né? Uma valorização. Mas, de repente, elas estavam justamente, como você falou da vez passada, adormecidas, né? Sim. Mas a partir do momento que elas veem essa movimentação e essa valorização do português como língua de herança ali sendo aceito cada vez mais, né? Talvez elas digam, poxa vida, que bom, isso realmente tem valor, né? Exato. Eu tenho que estar junto disso e trazer o meu filho para isso, né? Acho que quais são os seus próximos passos agora? Enfim, né? Andréia, com relação a esse ensino. Andréia, assim, para mim eu estou aprendendo constantemente, né? Não tem uma receita pronta. Eu digo, eu estou encontrando um sistema que é viável para mim, que eu consigo aplicar, mas ele não funciona para todos os meus alunos. E justamente com aqueles que não funciona é onde eu mais aprendo, onde eu mais sou desafiado, onde eu mais aprendo. Eu continuo fazendo a minha pesquisa do doutorado, a lentos passos, né? Mas eu espero que os resultados dessa pesquisa realmente consigam colocar no papel o que acontece dentro da sala de aula, esses benefícios que eu estou vendo, né, dessa leitura continuada, que também já está sendo reconhecida por órgãos públicos, né? Inclusive querem implementar esse sistema para outras línguas. O meu desejo, André, eu disse, eu nunca quis, nunca planejei, né, ser professora de língua de herança. Eu sou de formação professora de línguas estrangeiras, trabalhei 2 décadas continuo trabalhando há 2 décadas nesse ramo, e o que eu desejo para o programa aqui no Tirol, mas para a Áustria inteira, é que cada vez mais famílias se interessem, valorizem o trabalho que está sendo feito, mande os seus filhos para essas aulas,
porque quanto mais alunos nós tivermos, melhores serão as nossas chances de melhorar o sistema, né? O sistema ainda é baseado em números de alunos, então quanto mais alunos nós tivermos, melhor serão as oportunidades de a gente melhorar no sentido de organizar por faixas etárias, por níveis. Então, é isso que eu espero. Uma coisa também muito bacana, Andréia, é que a partir do próximo ano, na Áustria, não sei como é que é. Na Alemanha vocês têm o Abitur, né? Aqui nós temos a Matura, que é o exame de conclusão do ensino médio, que é tipo um vestibular. E a partir do ano que vem será possível optar pelo português como língua de herança, como matéria da Matura. Nós teremos o primeiro estado. Nós teremos o primeiro estado. Os alunos que estão agora na etapa do ginásio, eles já estão recebendo testes, né, feitos assim para eles entrarem no sistema, porque tem todo um sistema, né, de avaliação. Então, nós já estamos fazendo esse projeto piloto com os alunos. E a partir do ano que vem, será possível, então, para quem estiver completando a escola, optar pelo português como língua de herança, né, como uma possível matéria. Que legal. Juliane, seria interessante ter outras professoras em outras áreas? Vamos fazer um chamado? Você acha interessante, digamos assim, convidar outras pessoas, professoras brasileiras ou portuguesas, né, que estejam na Áustria ou que tenham a possibilidade de ter o visto, na verdade, né, porque não se teria o visto através disso, da Áustria, para estar também contribuindo, para estar abrindo outras turmas de português como língua de herança em outros estados da Áustria? Olha, nós temos, por exemplo, o estado de Vorarlberg, que é um estado assim que é um dilema, né? Porque nós temos essa é a questão. Nem todos os estados preenchem os requisitos em termos de números, né? Por exemplo, o estado de Kärnten tentou entrar com esse processo, mas eles ainda não conseguem comprovar que eles têm os números exigidos. Já o estado de Vorarlberg, a comunidade brasileira em Vorarlberg, ela é imensa, é muito grande. Só que Vorarlberg, infelizmente, não tem um professor com as qualificações exigidas pelo Estado. Então, essa é uma trava, infelizmente, e até agora, né, já fizemos algumas chamadas, não encontramos um professor. Uma época tinham pedido por parte dos pais, porque como são estados muito vizinhos, se eu não estaria disposta a me locomover até Vorarlberg para fazer essas aulas lá. E não faz sentido, né, Andréia? Não tem, tem que ter uma pessoa local. Mas tem que ter uma pessoa que realmente esteja ali dentro da comunidade, né, Ju? Você está ali um pouco dividida e essa participação dentro da comunidade vai ajudar também a fortalecer a comunidade ali, né? E a questão do alemão é primordial. Assim, vários candidatos se manifestam, mas infelizmente eles não têm assim o nível adequado de alemão para justamente articular essas questões, né? Então, assim, a minha recomendação é para quem seja quem quer que seja que tiver interesse, né, em assumir uma missão dessas, que trabalhe no seu alemão, porque isso vai ser imperativo, é uma exigência do Estado e com razão. Mas enfim, sim, a gente espera muito que o português se expanda pela Áustria, porque todos têm a ganhar com isso, seguramente. Formidável. Agradeço muito, acho que você deixou aqui vários avisos, digamos assim, várias informações super importantes para os pais, para os professores, né, para nós todos como comunidade do português como língua de herança. E nós vamos seguindo com os nossos vídeos, né? Até a próxima. Sigam aí o canal do YouTube da Mala de Herança em Tirol, para que vocês possam assistir todos os vídeos que a Juliane tem produzido também sobre esses 5 anos de Mala de Herança em Tirol.
Até a próxima. Obrigada, Tchau, Juliane, obrigada. Tchauzinho.